Eu mostro para você que 2 homens morreram em confronto com policiais militares em Quirinópolis, região sudoeste de Goiás. Segundo a polícia militar, eles tinham uma extensa ficha criminal e vieram para Goiás para cometer crimes. Um terceiro suspeito se entregou à polícia. James Mateus. Tudo começou com um erro dos criminosos, registrado por essa câmera de segurança. Reparem o carro preto no canto direito superior da imagem. De repente, surgem 3 homens com roupas pretas. Eles são os bandidos, mas este não era o carro deles. Note que assim que eles entram no veículo, o motorista de calça branca desce. O carro chega a andar um pouco para trás. Segundo a polícia militar, os criminosos fizeram uma confusão e erraram o carro. Eles queriam entrar no veículo de um quarto bandido, que seria bem parecido com o carro que eles entraram. Ao perceber o erro, eles então deixaram o veículo e foram embora, sem dizer ou fazer nada ao motorista do carro. Mas ele se assustou, ficou com medo e achou que se tratava de um roubo. Então, ele chamou a polícia militar, que passou a fazer buscas aos criminosos. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram esse carro, que tem placas de São Paulo. O veículo chamou a atenção dos militares, que resolveram acompanhá-lo pela cidade. Ao analisar a placa, estava em dia, estava com tudo correto, então nosso pessoal ficou realmente só vigiando a distância com o objetivo de fazer a abordagem. Por volta aí de umas 10, 11 horas, a nossa equipe descaracterizada visualizou 3 camaradas que batiam com a qualificação. Chamou a viatura caracterizada para fazer a abordagem deles. Quando a viatura com os policiais caracterizados aproximou deles, eles empreenderam fuga, entrando às margens de Ucorgo, onde tem uma vegetação média e algumas árvores de porte alto. A partir deste momento, iniciou-se uma perseguição. No meio do caminho, um dos criminosos se rendeu aos policiais. Os outros 2 seguiram fugindo e invadiram este clube, até que foram encontrados escondidos no topo de uma árvore. Verbalizou para que descessem, eles a princípio estavam obedecendo, foram descendo da árvore, mas ao se aproximar aí de uma faixa de 2 metros de altura, sacaram a arma e tentaram contra os nossos policiais militares. Chegaram a efetuar disparo, nossa equipe revidou e logrou êxito, né, em não serem feridos e atingir os 2 elementos lá no local. Cada um dos bandidos estava armado com um revólver calibre 38, armas que foram apreendidas pelos policiais. O outro criminoso que havia se rendido contou à PM que eles saíram de São Paulo e vieram vender esses revólveres em Quirinópolis. Ele, a princípio, estava com a narrativa de que vieram apenas para vender essas armas. Que saíram de São Paulo para vender essas armas. Mas é óbvio, né, que ninguém vai sair de São Paulo para vir vender 2 armas, 2 revólveres a uma distância dessa. Esse que foi preso narrou várias outras histórias aí, todas sem nexo, de que um morava aqui, de que vinham depois passear, né? E ele próprio confessou, né, que um dos 2 lá já tinha um mandado de prisão e era foragido. Os 3 criminosos são naturais da cidade de Salto, interior paulista. O que se entregou tem 26 anos. Os 2 que morreram no confronto são Matheus Souza de Jesus, de 24 anos, e Aleph Caruso, de 26. Todos eles têm passagens na polícia, por crimes como tráfico de drogas, furto e roubo. Segundo a polícia, Aleph era considerado de altíssima periculosidade. Ele estava com 2 mandados de prisão abertos por conta de 7 roubos a condomínios. A PM de São Paulo chegou a fazer 3 operações para prendê-lo, mas ele conseguiu escapar de todas. A Polícia Civil assumiu o caso e trabalha para descobrir quem seria o 4º comparsa dos criminosos.
Com uma ficha dessa, nem dá para acreditar que eles estavam vindo para cá apenas para entregar 2 armas. Ou seja, esses 2 revólveres aí não pagaria nem a despesa dessas pessoas aí para vir aqui para Goiás. Claro que tinha outras intenções aqui e isso talvez durante a investigação a polícia consegue descobrir com esse que está foragido e o que foi preso também. Agora, essa história de que saíram lá de São Paulo, andaram mais de 1.000 quilômetros para vender e entregar 2 revólveres usados na região sudoeste, isso aí, essa história não convence ninguém.